Mercy, mercy, misericórdia. Bom, posso começar, né? Eu falei, hoje é o primeiro vídeo dica que eu trago pra vocês, tá? Meu nome é Suênia, pra quem não me conhece. Pra quem já me conhece, sabe a peça que eu sou, né? Mas hoje eu vou trazer um assunto que não é mole, vocês já sabem. Estão vendo aqui, ó, projeto de pesquisa, né? Trabalho de conclusão de curso. É disso que a gente vai falar hoje, de maneira bem espontânea, bem natural, bem engraçada também, como forma de estimular vocês a não terem medo de fazer um projeto de pesquisa, não terem medo de se arriscar a trabalhar no seu TCC, ou no seu resumo, ou no seu artigo, seja lá qual trabalho for que você tiver que fazer para a sua faculdade para colar o bendito grau e conseguir o seu diploma. Então, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou professora de Direito e advogada em Pernambuco. Tá? Minha área de atuação é Teoria Geral do Direito, Metodologia, também dou aula de argumentação, olha aí, entre outras coisas. Bom, eu sou bem dinâmica, bem eclética, então eu consigo orientar bastante trabalho na minha profissão, no meu dia a dia. E, com base nessas orientações, eu consigo perceber as piores coisas, as maiores dificuldades dos alunos e o que eles falam para mim que são as piores coisas do trabalho de conclusão de curso. Então, com base nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho, mas eu escolhi para hoje a apresentação do projeto de pesquisa, tá certo? Então, inicialmente eu queria falar duas coisas para vocês. Não tenham medo de produzir um projeto de pesquisa a partir do que vocês sentem que é necessário trabalhar no direito. Esse feeling, essa vontade de pesquisar tem que nascer para que você faça um bom projeto. É a primeira dica que eu dou. A segunda dica é trabalho. Porque pesquisa é trabalho, não tem como você fazer um trabalho sem suar a camisa. Então, é necessário, é punk no início, vai sempre ser, mas se você conseguir aliar essas duas coisas, que eu vou falar para vocês, conteúdo e forma. Se você conseguir aliar o conteúdo que você quer estudar com a forma necessária e recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, as regras da sua instituição e, obviamente, o conteúdo que você deseja, tá de bom tamanho, você vai conseguir fazer um trabalho legal, tá bom? Então vamos começar falando sobre a necessidade de entender a razão do trabalho de conclusão de curso. Primeiro, você precisa colar grau, como eu falei, precisa terminar o seu curso. E depois que você termina o seu curso, você não vai jogar no lixo tudo que você aprendeu na aula de metodologia, na aula de TCC na sua faculdade. Você, obviamente, como bom profissional que você vai querer ser, você vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, então você vai estar sempre usando essas regras. Então, não tem por que você dizer assim, para que aprender as regras de formatação de trabalho? Para que aprender a fazer um trabalho de conclusão? Né? É preciso aprender para usar depois também na qualificação do seu estudo, que provavelmente você vai ser requisitado a fazer no mundo de trabalho competitivo que a gente tem hoje, né? É verdade. Mas então, essa necessidade vai fazer você tentar ser um pouco mais espontâneo na hora de produzir o seu trabalho, um pouco mais leve na hora de produzir o seu trabalho. Então, pensa só, eu vou me graduar, vou me especializar, vou fazer um mestrado, um doutorado e vou precisar usar tudo que eu aprendi em metodologia. Então vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para aquilo que a gente chama de planejamento de trabalho, né? Que a gente chama de projeto de pesquisa. Então, a primeira dica que a gente vai falar hoje é o uso dessa norma brasileira de registro, é assim que a gente chama a NBR. É uma norma produzida pela ABNT. E essa norma 15278/2011 é a norma que regulamenta o projeto de pesquisa. Então, se você quiser saber qualquer coisa de como fazer o seu projeto de pesquisa, é só você tentar baixar essa norma, ou comprar na ABNT, ou então visualizar ela em algum livro de metodologia, tipo esses que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, vamos falar sobre os principais elementos do teu projeto de pesquisa. O que você vai começar a fazer, o que você pretende com o seu trabalho. Então, os principais elementos do seu projeto de pesquisa. Primeiramente, óbvio que tem os elementos que são formais. Tem que ter em todo o trabalho de pesquisa. Capa, folha de rosto, sumário. Isso normal, né? Você faz trabalho todo semestre para a faculdade, isso aqui tem que geralmente constar. Mas tem uma coisa que vai ser diferente em cada um dos projetos. O tema. Então, a capa e o sumário, folha de rosto, esses três elementos iniciais, eles são enquadrados na NBR e eles têm uma formatação específica
E normalmente a NBR é a mesma para todos os projetos de pesquisa. Ela fala, por exemplo, sobre as margens do papel, sobre o espaço entre linhas, sobre a fonte de pesquisa, sobre as fontes que vocês devem usar no trabalho de pesquisa, tá certo? Então, capa, folha de rosto e sumário são coisas que a gente vai falar mais adiante quando eu mencionar a norma de apresentação geral dos trabalhos, que é a famosa norma BR 14724 de 2011. Mais à frente eu vou falar dela um pouquinho e vou ensinar para vocês como é que formata essas capas, folha de rosto, capa, sumário, tá? Vou ensinar uns truquezinhos para vocês mais adiante. Mas eu queria chamar a atenção para o tema. O tema é de escolha livre, tá, galera? Então vocês não precisam ficar presos a um tema específico. Eu, como sou da área de Direito, e eu gosto de estudar determinados assuntos na área de Direito, eu sempre recomendo para os meus alunos verificarem se o tema é atual, se o tema é relevante, se o tema tem embasamento bibliográfico, referencial teórico interessante. Então, existem alguns requisitos para você escolher o seu tema, mas você escolhe aquilo que você mais gostar de estudar. Então, primeiro, escolha o seu tema, aquele dentro da área, do ramo de conhecimento que você mais tiver afinidade. Só que uma coisa interessante, você escolher o seu tema, você tem que delimitar esse objeto da sua pesquisa, tá? Delimitar um tema significa escolher, por exemplo, uma matéria específica dentro desse tema, um autor específico para trabalhar dentro desse tema, um espaço geográfico específico para você trabalhar, um tempo específico para você trabalhar, ok? Então, se você fizer esses recortes metodológicos, né, como a gente chama, é um recorte temático. Se você fizer esse recorte, você vai conseguir ter uma melhoria desse trabalho, uma melhora técnica desse trabalho muito interessante. Em segundo lugar, você vai ter que definir para o seu trabalho alguns objetivos, ou seja, os objetivos a gente fala que podem ser gerais ou específicos. Então, geralmente, escolher um objetivo depende daquilo que você quer com o seu trabalho, da finalidade que ele tem. Então, se você vai querer demonstrar alguma coisa, mostrar alguma coisa, explorar alguma coisa, identificar alguma coisa, define-se aí um objetivo para o seu trabalho, ok? Então, o objetivo pode ser analítico, aí você diz com um verbo no infinitivo, eu quero analisar. Lógico, você vai dizer eu quero porque não se recomenda o trabalho em primeira pessoa. Então, você vai dizer que o trabalho quer observar ou analisar algo. Isso é um objetivo que você vai ter que definir quando fizer o seu projeto de pesquisa, tá certo? Mais adiante, você vai escolher uma justificativa para o seu trabalho. E essa justificativa, geralmente, você vai encontrar nas suas literaturas, na sua literatura de pesquisa. Então, a justificativa é, na verdade, a relevância do trabalho, o porquê de trabalhar aquele tema que você escolheu, tá? Então, por que você quer trabalhar aquele tema? Ele é atual? Ele é relevante? Para a sua área de conhecimento, ele tem um significado maior? Qual é esse significado? Responda essas perguntas quando você estiver escrevendo a sua justificativa. Também é necessário levantar para o seu trabalho uma problemática. É a pergunta que o seu trabalho quer fazer. Então, você tem que bolar uma pergunta, um problema é uma pergunta. Você pode tentar, por exemplo, perguntar assim, por que Deus existe? Deus existe? Isso é uma problemática, óbvio. Um exemplo bem tosco, porque um projeto de pesquisa, por exemplo, em direito, não vai perguntar se Deus existe, vai perguntar se é constitucional ou não é constitucional a Lei Maria da Penha, para dar um exemplo. É constitucional ou não é constitucional o impeachment? É constitucional ou não é constitucional o Uber? Então, são exemplos de perguntas que podem ser feitas, vamos dizer assim. Então, você tem que escolher um tema e, com base nesse tema, você vai descobrir um problema dentro desse tema, algo que esteja sendo discutido na área de trabalho que você está inserido. Então, no caso do direito, tem que ser um problema jurídico, tá? Não pode ser um problema sociológico, não pode ser um problema psicológico, não pode ser um problema antropológico, nem pode ser um problema histórico, tem que ser um problema jurídico. Mas, se no caso você for historiador, sociólogo, cientista político, você vai escolher um problema dentro da sua área. Tem que fazer sentido essa pergunta, então ela tem que ser uma pergunta que tem algumas respostas. E essas respostas justamente é aquilo que a gente chama de hipótese de trabalho. É uma resposta provisória para o problema que você escolheu para o seu projeto de pesquisa. Lembrando, gente, projeto é um planejamento. Então, aqui, nesse primeiro momento, nada é definitivo. É tudo muito provisório,
é apenas um esquete, um esquemazinho que você está traçando, para depois você começar a pesquisa você ter como se orientar, tá certo? Então, continuando aqui a explicação, em seguida, após você formular aquele problema e uma resposta provisória, que é a chamada hipótese, que, por exemplo, você pode escolher dentro de uma doutrina ou de uma jurisprudência, no caso do direito, ou no caso de quem é, por exemplo, estudante de ciência política, você vai lá observar as teorias relacionadas a esse problema, tá? Então, depois de fazer tudo isso, vocês vão bolar a metodologia de trabalho. O que é a metodologia? Aí você vai ter que estudar um pouquinho, voltar atrás um pouquinho no tempo, porque geralmente metodologia é uma disciplina que você vê nos primeiros momentos da faculdade, né? Então você vai usar ela de novo. Você vai voltar e vai escolher um método de trabalho para a sua pesquisa. Esse método de trabalho, eu vou dar alguns exemplos. Ele pode ser um método conhecido como método dedutivo. Você vai partir de uma situação genérica para chegar numa específica. Ou indutivo, quando você parte de uma específica para chegar na explicação geral. Então você escolhe um tema e com base nesse tema, técnicas que você vai aplicar. Exemplo de técnicas. A pesquisa bibliográfica, que é também um tipo de pesquisa. Então essa técnica você vai utilizar o quê? Referencial bibliográfico. No caso de direito, você também pode usar uma técnica conhecida como a apropriação documental, ou seja, vai em busca de documentos para poder embasar a hipótese que você projetou para a sua pesquisa. E a partir desses documentos, então, você vai subsidiando os fundamentos do trabalho. Ou você pode usar outras técnicas como a observação de casos, o questionário, a entrevista. Então são exemplos que você pode escolher como técnica e introduzir isso na metodologia do seu trabalho. Regra geral, a metodologia é uma descrição de como é que o seu trabalho vai ser feito. Então agora ela é provisória, mas depois que você fizer o trabalho, você tem que descrever no seu trabalho como é que você fez ele. Isso é a metodologia, tá? Então, geralmente ela encaixa lá na introdução ou pode ser um capítulo à parte para você dizer como é que o trabalho foi feito, passo a passo, tá ok? Finalmente, a gente tem aqui o cronograma da pesquisa. Isso, como é um projeto, você vai ter que dizer lá umas datas, você vai ter que projetar assim, no mês tal eu vou fazer isso, no outro mês eu vou fazer aquilo. Não, nunca vai dar certo, né? A gente sempre vai deixar tudo para a última hora e fazer tudo apressadamente. Claro, brasileiros como somos. Mas você tem que planejar. Passo a passo. Então, primeiro você vai começar com o quê? Aí eu vou escolher os livros que eu vou pesquisar. Eu vou selecionar minha bibliografia. Em que mês eu vou fazer isso? Ou em que semana? Ou em que ano? Tá certo? Então, isso você coloca num cronograma. Como a gente faz um cronograma de treinamento para quem malha, faz um cronograma de dieta para quem faz dieta. Tá ok? Então, você faz um cronograma do seu projeto. E, por fim, não menos importante, tem as referências que você usou para construir o seu projeto de pesquisa. Que, claro, para formular a hipótese você vai ter que ler, né? Formular problema, formular o justificativo, tudo tem que ler. Então, quem foi que você leu? Bom, fulaninho, ciclaninho, beltraninho, então tem diversos autores. No caso do direito tem leis, jurisprudência, né? Tem tudo isso que você vai colocar na parte chamada de referências. Antigamente chamava referência bibliográfica, hoje em dia tem referência de tudo. Videoaula, YouTube, né? Vídeo da internet ou vídeo fita cassete, não, né? DVD que você pode assistir. Então, músicas que você pode ouvir, poemas, enfim, revistas eletrônicas ou não, tudo isso é referência. Então, seja digital, seja impressa, você coloca lá de acordo com a NBR 6023, que é a que regulamenta a forma de se colocar essas referências no seu trabalho. Tá ok? Bom, na próxima dica, próximo videozinho, eu vou falar um pouco sobre a formatação geral do trabalho, como é que você vai formatar no Word, que é a parte chata que as pessoas às vezes reclamam comigo, professora, eu não sei formatar, esse negócio é muito chato. Na verdade, é igual você decorar uma regrinha de como ligar um aparelho doméstico, decorar uma regrinha de como é que você vai aplicar uma legislação, ou decorar uma regrinha de prescrição de medicamento, enfim. É uma regrinha que você vai ter que memorizar para poder fazer o seu trabalho lá de boas no Word, tá certo? Então, próxima dica, já está valendo você visualizar a gente com a formatação dos trabalhos. Vocês pensavam que eu ia embora? Não fui. Galera, quem gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, tá? Compartilha com seus amigos, informa aí a galera que tem um videozinho massa rolando na internet sobre dicas de como fazer o trabalho de conclusão. Tô esperando sua curtida, viu? Não curtiu também, tudo bem. Beijo no coração, até a próxima.